Senhor, muito obrigado, Pai, por esses louvores, obrigado pela oração inicial, obrigado por estarmos aqui, obrigado pela Tua palavra, Senhor. E é por ela que nós pedimos agora que a Tua revelação, Pai, a Tua poderosa e doce revelação do Teu Santo Espírito, que tem total liberdade de se mover entre nós agora, ensina-nos, instrui-nos na Tua palavra, Senhor, direciona-nos, Pai, e que a palavra seja sempre o nosso norte, seja sempre o nosso recurso, seja sempre o plano A. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E queria agradecer a presença de todos e falar que a gente está tendo dias bem proveitosos. Bem proveitosos hoje nós, eu falo nós como igreja, porque quando um de nós vai, todos nós estamos indo, né? Nós assim somos corpo de Cristo, nós assim somos membros do mesmo corpo, né? Do qual o cabeça é o nosso Senhor Jesus. Então quando um de nós está indo a algum lugar, todos nós estamos indo, nós temos que lembrar sempre disso, eu sempre procuro lembrar, né? Então, hoje de manhã, todos nós fomos para Cracolândia e lá servimos as refeições, levamos as cestas básicas para a pensão que nós apadrinhamos lá, para 35 famílias, junto com a palavra de Deus, com o Evangelho de João, com uma oração e com os nossos ouvidos. Tivemos 2 pedidos de internação para que nós vamos encaminhar para a nossa casa de recuperação, né? E foi uma grande bênção. Saindo de lá, fui buscar uma outra doação. Quando eu falo fui buscar, nós todos fomos, né? E depois me preparei para atender para fazer uma capelania digital com um grupo querido, né, de uma das nossas cooperativas. Então foi bem legal atender o pessoal do Responsa agora na hora que antecedeu o nosso amado grupo. E agora estamos aqui reunidos para receber a palavra de Deus. Quando Deus me deu essa palavra, eu amei, porque eu amo, é uma palavra que eu gosto muito. Então eu gostaria que vocês abrissem e a gente vai transcorrer numa grande leitura aqui, que é a 2 Crônicas, eu pus nos comentários, 2 Crônicas 20, a partir do versículo 1. E eu queria que vocês me acompanhassem nessa leitura, 2 Crônicas 20, nós vamos até o versículo 32, nós vamos transcorrer, então vamos acompanhar essa leitura porque existe muita coisa preciosa de Deus aqui e que quem participou e se divertiu com o quiz que nós pusemos no grupo ontem e foi bem legal, né? Vários participaram, vários responderam. Nós botamos 3 perguntas no grupo, né? E 3 perguntas até um pouco quase capciosas, né? 3 perguntas que nos levam a pensar muito. E uma das perguntas, a primeira pergunta que eu coloquei lá no nosso grupo de espiritualidade cívica foi: depois de uma grande vitória na guerra, um general deve desfazer o seu exército, exonerando a todos, ficando a nação sem exército e sem defesa? Ora, esse general já ganhou a grande guerra, né? Será que ele tem que mandar todo mundo para casa e ficar desprovido da proteção, né, da nação? Será que você como general faria isso? A resposta foi unânime, claro que não, né? Como é que você, mesmo depois de uma grande vitória, podem vir outras guerras, né? Podem vir outras tribulações. Então a resposta é não. Não podemos destituir, deixar as nossas armas espirituais, né, e abaixar a guarda, né? E a segunda, mais um parênteses aqui, desculpa, mas nós fazemos isso, viu?
Porque quando nós participamos de grandes guerras, né, depois das grandes guerras parece que a gente abaixa, entra numa zona de conforto, e a gente vai falar disso lá para frente. Prestando atenção na palavra, você vai encontrar essa pergunta respondida no meio da palavra. Outra pergunta é: existe paz sem guerra? Alguns responderam sim, outros não. Lembrando que não existe certo e errado, tá? Mas se a gente for levar para um lado espiritual, que nós levamos aqui, né? Eu me lembrei de um provérbio que eu gosto muito. É um provérbio latim de um cara que se chama Flávio Venécio. Esse cara é um filósofo do século IV, e ele em latim diz assim: si vis pacem, para bellum. Quer dizer, se quer paz, prepare-se para a guerra. Si vis pacem, para bellum. Quer dizer, se você quer paz, prepare-se para a guerra. E existe uma verdade muito grande nisso, e ela vai ser respondida na leitura e na ministração. Terceira grande pergunta, que eu acho que deixou todo mundo confuso, é: alianças são boas? Principalmente nesse momento. Essa sim é uma pergunta capciosa, porque alianças são boas? Você fica, né? Quem aqui já não sofreu com aliança? Quem aqui talvez não esteja tendo o que fazer, ou pensando em entrar numa aliança, numa sociedade, ou seja o que for, ou num novo relacionamento, né? Quem aqui? Então, alianças são boas? Vamos ler isso daqui. Amém? 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos e povos? Na tua mão está a força e o poder. Não há quem te possa resistir. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não adestes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário em teu nome, dizendo: se algum mal sobrevier, espada, por castigo, ou por peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, cujas terras não permitiste Israel invadir, quando vieram da terra do Egito. Mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste por herança. Nosso Deus, acaso não executarás tu não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistir a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti.
Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, o levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra ele, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontrarão, e não temeis, neste encontrarão e não tereis que pelejar. Tomais posição, ficais preparado e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Israel. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os seus moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, filhos dos coatitas e dos sereitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta de sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a minha misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon e os filhos de Moabe e dos montes de Seir, e vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e os filhos de Moabe se levantaram contra os moradores do monte de Seir, para os destruir. E tendo eles dado cabo aos moradores de Seir, ajuntaram-se uns aos outros a se destruir. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, os objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. 3 dias saquearam despojos, porque eram muito. Ao 4º dia, juntaram-se no Vale da Bênção, de onde louvaram o Senhor. Por isso chamam aquele lugar Vale da Bênção até o dia de hoje. E voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas, trombetas, para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o temor sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra o inimigo de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Josafá reinou sobre Judá, e tinha ele 35 anos quando começou a reinar, e reinou por 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós, e que Deus
nos revele ela e nos dê sabedoria para aplicá-la em nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Olha só, um longo texto que nós lemos aqui e a gente volta para pensar um pouco. Poxa, Josafá era um rei justo? Sim. Como não? Ele tinha erros assim como nós. Ele errou, teve 2 grandes erros, Josafá. Josafá teve 2 grandes erros que foram 2 alianças que ele não deveria fazer. Josafá, vamos entender um pouco quem era Josafá. Vamos lá, para a gente conseguir entrar nesse texto. Josafá era filho do rei Asa, rei de Judá. O nome dele era o Senhor julga. Josafá quer dizer o Senhor julga. Ele era o 4º na lista dos 7 maiores reis da Bíblia. Reis como Davi, Salomão, Asa, o seu pai, Josafá, que vem em 4º, Joás, Ezequias e Josias. Por mais que ele não tinha sido perfeito, Deus viu coisas boas nele. Por mais que nós não sejamos perfeitos, Deus viu coisas boas em nós. Boas ao ponto de mandar o seu filho para que nós fôssemos salvos. Bom, vamos lá. O primeiro erro, o grande erro de Josafá, olha só. Josafá, por uma aliança política e bélica, casa o seu filho com a filha de Acabe. Atalha era filha de Acabe. E por causa de vamos dizer assim, um temor, ou senão um receio que Acabe invadisse o reinado de Josafá, ele se aliança, sem questionar a Deus se ele deveria fazer isso. Então ele faz essa aliança num tempo de paz. Ele não estava sendo pressionado como ele estava nesse momento. Casa seu filho com Atalha. E quem é essa Atalha? Atalha, depois que Josafá morre, assume o trono. Olha o perigo das alianças que a gente faz sem consultar a Deus. E às vezes sem consultar alguém que pode te trazer uma palavra vinda de Deus. Então, Josafá morre, Atalha assume o trono como rainha. O que ela faz como um dos seus feitos como rainha? Manda matar todos os descendentes de Davi. Olha que loucura. Ela era uma rainha muito perversa. Foi completamente contrária aos 2 reinados que vinham antes, que era de Asa e de Josafá. Ela manda matar todo mundo que é da raiz de Davi. Mas por que isso? Olha só, se a gente vir para os tempos de Jesus, Jesus, profeticamente, na palavra foi dito, ele vem da raiz de Davi. Ele vem da linhagem de Davi. Então, se não existisse mais nenhum descendente de Davi, a palavra talvez não poderia se cumprir. Mas Deus é soberano, Sempre ele deixa fugir alguém, sempre ele corrige os nossos erros. Deus é bom e fiel, e graças a Deus ele não se cansa de corrigir os nossos erros. Colhemos frutos pelos nossos erros. Frutos que talvez a gente nem precisava. Olha só um segundo grande erro de Josafá. Não bastasse esse casamento desastroso que quase lhe custou a vida, porque depois ele teve que assumir uma guerra sozinho, essa é uma outra história, por causa de Acabe. Depois que passou essa guerra que nós lemos agora, e ele viveu um grande livramento, e ele viveu tempos de paz, porque todas as nações temiam o reinado dele, temia Judá, porque Deus era por eles, e Deus guerreava por eles. Depois de um tempo de paz, ele cria uma aliança com um cara que se chama, como é que é o nome do cara? Acasias. Acasias, ele era filho de Acás, também um outro filho de Acás, que ele faz uma aliança comercial com esse cara. E ele fala assim, vamos criar uma grande frota de navios e vamos para a Síria, e vamos trazer mercadorias e vamos expandir nosso reino e grandes projetos ele tinha. De novo, não consultou a Deus para ver. Mas o que tem a ver? Será que eu tenho que consultar a Deus em tudo que eu faço?
sinto te informar, é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Consultar cada passo que você tem que tomar. Olha só, um simples casamento, né, gerou lá no futuro. Quem que a gente não prevê futuro? A gente não faz previsões, né? A gente vive na obediência para não colher amargos frutos do futuro, né? Frutos, né, plantados pela nossa desobediência. Vamos lá, esses são os erros de Josafá, né? Olha só quem são esses povos, vamos tentar entender, né? Uma sequência de erros, vamos para erros de outras pessoas então, tá? Então, os moabitas e os amonitas são os filhos, né? Moabe e Benjamim são os filhos do incesto, são frutos do incesto das filhas de Ló. Ló é embriagado pelas suas filhas, isso é uma outra história lá atrás na Bíblia, né? No tempo de Abraão. Ló, sobrinho de Abraão, é embriagado por suas filhas e suas filhas têm uma relação incestuosa com seu pai para manter a família. Beleza, dessa família nasce Moabe e Benjamim, pai dos moabitas e pai dos amonitas, que depois se tornam futuramente inimigos de Israel, inimigos de Judá, né? E aí a gente vê assim, que o que faz Josafá no seu tempo de maior crise? Qual é a atitude que Josafá... Qual é a crise que nós estamos vivendo? Vamos fazer essa pergunta para a gente, em vez de perguntar para Josafá, né? Qual é a crise que você está vivendo? Eu não sei vocês, mas eu, como pastor, estou vivendo e estou recebendo, pastoreando e aconselhando e fazendo capelania de muitos e muitos casais que estão brigando. Ou de muitas e muitas famílias que estão sendo atacadas de todos os lados pelos inimigos, né? No meio de uma pandemia, o filho resolve desandar na droga, né? Em meio à pandemia, os casais começam a ter atrito dentro de casa. Em meio a uma pandemia, alguém resolve te aplicar um golpe. Em meio a uma pandemia, ou seja, qual é a crise que nós estamos vivendo nesse momento? Essa é a pergunta, né? Essa é a resposta que nós vamos ter, né? Exatamente se nós seguirmos o modelo que Josafá seguiu. Josafá temeu em meio à maior crise da vida dele, né? E aí a gente vê as atitudes de Josafá, que eu separei em 5 R's, né? Então, em 5 R's, né? A primeira atitude de Josafá reconheceu. Ele reconheceu a sua impotência. A gente vai no versículo 1 e 2 e depois no 12 também, ele reafirma a sua impotência, ele fala assim, eu não sou páreo. Nosso reino não pode subsistir a esse ataque. Ou seja, nós não conseguimos passar por esse problema. Esse problema vai nos destruir. Esse problema vai acabar com a instituição que a gente pertence. Olha só, se a instituição que você está tendo problema é a sua empresa, se a instituição que você está tendo problema é a sua família, elas têm que pertencer a Deus. Sabe por quê? Principalmente família, né? A família foi a instituição que Deus criou. A igreja, o homem criou, mas a família foi Deus que criou. Se Deus te colocou nessa instituição e um dia você disse sim e a outra pessoa também disse sim e resolveram entrar na instituição que Deus criou, você entrou num cordão de 3 dobras. Um cordão que pode romper a minha dobra, pode romper a dobra da minha esposa Patrícia, mas a de Cristo não rompe. E nós temos que lutar nas nossas famílias. Nós temos poder. Se você for ver, Josafá, ele traz a memória, né? Ele traz a memória. Ele, no segundo R, ele recorreu de modo exemplar a Deus. A oração dele é um modelo. É um modelo de oração. Ele conhecia a palavra, ele conhecia as promessas. Ora, será que se Deus criou essa instituição que se chama família, ele não vai guerrear por ela? É claro que vai.
né? Deus, nós temos diversas promessas na Bíblia. Uma delas é que nós não criamos filhos para calamidade. Outra é que o que Deus uniu, o homem não separe. E eu não estou falando só em separação, eu estou falando em não lutar por aquilo que você tem que lutar. A família, Deus te confiou. Os relacionamentos que nós temos são presentes de Deus. Deus não nos uniu aqui porque a gente é bonitinho, né? Olha para mim. Não é? Então, Deus não nos uniu aqui porque a gente está precisando. Não, Deus nos uniu aqui por um propósito maior. Para que a gente não faça uma aliança como esse rei justo um dia fez e traga alguém para a nossa casa, ou alguém para a nossa empresa, ou alguém para a nossa vida, que não for da direção de Deus. E que com isso, com uma simples direção, ou atitude, ou escolha, a gente colha frutos desastrosos lá na frente. Então Deus nos trouxe aqui hoje para que as nossas direções sejam alinhadas com a vontade dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A medida que ele tem para a gente é recalcada, sacudida e transbordante. As palavras e as promessas de Deus para nós pessoas, para nós famílias, são essa que a gente não ia, né? E assim, tem uma que eu gosto muito, que fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Nós estamos aqui reunidos como igreja, a nossa família é uma igreja agora. Nós estamos na nossa casa, cultuando. Então essa é a igreja que nós temos agora. Então as portas do inferno não podem prevalecer. Ele, fora conhecedor, que ele recorreu a Deus sabiamente pelas suas promessas e pela palavra de Deus, ele também reuniu pessoas para orar e jejuar. Ele reuniu todo o povo e o povo veio. O povo não só veio porque estava com medo. O povo veio por obediência, porque ele estabeleceu um reino, porque o pai dele, Asa, já tinha estabelecido, já tinha quebrado toda a adoração a outros deuses e tinha trazido a verdadeira cultura monoteísta, né, de um só Deus. Um só Deus. E era só a ele que eles recorriam. Ao Deus de Israel, ao Deus da salvação deles, que tirou eles da terra do Egito, que fez promessas ao seu amigo Abraão, né? Então ele reuniu essas pessoas, por quê? Porque ele já tinha instaurado o culto na nação dele. Quando ele reuniu, é porque, vamos dizer assim, se for num organismo menor, quando nós instauramos o culto na nossa família, isso nós estamos fazendo agora, não é porque toda a nossa família não está agora nessa chamada, nesse call, né, que eles não estão cultuando conosco. Ora, lembre-se que quando você falou sim no altar, né, a outra parte, ela deixou de ser uma carne, passou a ser uma só carne com você. Ou seja, você não pertence mais a você mesmo e a outra pessoa não pertence mais a ela mesma. Né? E os filhos? Os filhos também. Sabe por quê? Porque eles são herança bendita. Então, se eles não estão aqui agora, você está representando eles no reino de Deus, no mundo espiritual. E está guerreando por ele, guerreando pela sua família, guerreando por seus projetos. Porque a palavra de Deus diz aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, aquele lugar nos pertence. E nós temos que aprender, assim como Josafá, né, a tomar posse da vitória. Porque ele, além de reunir, eles oraram, Deus respondeu através de um profeta lá no meio da multidão. Não era nem o profeta que estava ao lado do rei, era um profeta que estava lá no meio da multidão, falou, foi tomado pelo Espírito Santo, e ali ele respondeu e deu a direção mais maluca que podia existir naquela hora. Fica tranquilo que essa guerra não é de vocês, e essa resposta vem pra gente agora. Fiquem tranquilos, porque essa guerra que vocês estão passando na casa de vocês, na família, na empresa, ou seja, whatever, essa guerra não é de vocês. Essa guerra não é nossa. Essa guerra é de Deus. Se essa guerra que nós estamos passando é na nossa família, essa instituição, quem desejou e quem criou foi Ele.
Então vamos entregar essa instituição família, a nossa vida, os nossos relacionamentos inteiramente a Deus. E Ele vai resolver. Porque aí veio a palavra de Deus pelo profeta. O Espírito Santo disse àquela nação o que iria acontecer. E sabe o que aconteceu? Eles creram. Eles creram a ponto de fazer uma loucura ainda maior do que aquela que o profeta falou. Eles no outro dia montaram seu exército e botaram a infantaria, os infantes atrás e os cantores à frente, uma disposição que não poderia existir. Quer dizer assim, imagina você vai lá para a linha de batalha, bota os caras com as armas para trás e bota os caras com o violão, João ali, tudo, né? O cara com o violão na frente, a trombeta, com os alaúdes, com as cítaras que eram na época, e eles na frente cantando e louvando a Deus. Só que se você prestar atenção, eles renderam graças com isso. E é o 5º R que a gente vai dessa ordem. Eles renderam graças. Eles obedeceram, renderam graças. E aí, se você prestar bem atenção, no verso 22 de 2 Crônicas 20, diz que exatamente na hora que eles começaram a tocar, a louvar, Deus começou a criar confusão no exército inimigo. E o exército inimigo começou a se matar. Olha que coisa espetacular. Coisa que a gente não pode imaginar. Então, se você está tomando posse dessa palavra hoje, e se essa palavra é para você, assim como ela está sendo para mim, né? Louve a Deus. Coloque um louvor à frente da sua batalha. Enfrente a sua batalha louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor e falando e dizendo, entendendo que Ele é soberano sobre todas as coisas e que Ele vai guerrear essa batalha por você. Não importa as circunstâncias, não importa o medo que você está, não importa a dificuldade que você está passando. Louve a Deus que Ele vai trazer uma grande vitória para você. Né? O ponto-chave nisso tudo é entregar todos os nossos caminhos a Deus. Bom, beleza, aí a gente vai para frente, né? A gente vê essa grande colheita da obediência, a grande colheita da devoção, a colheita que desses R's ele reconheceu, ele recorreu, ele reuniu, ele respeitou e ele rendeu graças. Né? Ele fez isso é um modelo para a gente seguir em nossas decisões, em nossas áreas da vida. Né? Beleza, aí depois disso diz a palavra de Deus que eles serviram de grandes despojos quando a vitória vem, essa vitória que é de Deus, e nós damos graças a Ele, nós não retemos a graça para nós, olha, eu consegui porque eu sou um grande negociador, ou eu sou um grande empresário, ou eu amo muito, não. Né? Foi porque Deus amou a gente de tal maneira que resolveu lutar as nossas guerras. E aí você vê esse povo recebendo muito mais do que eles podiam imaginar e ter, enchendo eles de tesouros. Né? Olha só que tesouros que eles recolheram. Diz que 3 dias eles andaram para cima e para baixo, para frente e para trás, do campo de batalha até a cidade, para carregar tudo aquilo que aqueles 3 grandes exércitos carregavam na sua jornada para destruir Josafá e seu reinado. Não? Agora eles estão encarando um momento de paz, um momento de prosperidade, um momento de que os outros agora temem ele. Né? E nesse momento de paz, prosperidade, temor dos inimigos, ele abaixa a guarda de novo e faz essa nova aliança. Olha só, né? Nos tempos de guerra, nós tendemos a buscar ao Senhor. Nos tempos de guerra, a gente tende a pregoar jejum, isso a gente conhece, as armas. A gente sabe usar muito bem as armas de guerra no tempo de guerra. Mas coisa que a gente não usa bem é as armas de guerra em tempo de paz. Nós não usamos, sabe por quê? Nós temos aquela mania de destituir o exército. Ah, já ganhei mesmo. Agora é paz. Né? Depois da tempestade vem a bonança. Não, a gente nunca pode abaixar a nossa guarda.
Nos tempos de paz é que nós chamamos guerra sem ter que ela vir. Porque nos tempos de paz a gente abaixa a guarda, para de orar, para de jejuar um pouco, não é tão necessário. Que de duas uma, ou nós tomamos as atitudes erradas de novo, sem consultar a Deus o que nós temos que fazer, né? Porque Deus está um pouco mais distante agora, né? Agora você não precisa me ajudar, Deus. Como se ele fosse só um mordomo nosso, né? Vem aqui porque agora eu preciso. Não, né? Nos tempos de paz é que nós temos que tomar grandes decisões para que a guerra não volte. E aí, de duas uma, ou a gente toma essas decisões erradas e a guerra volta, e a gente chama a guerra para nós mesmos, ou talvez Deus chegue para... Isso talvez possa até parecer uma heresia, mas eu penso assim, né? Talvez Deus olhe e fala, poxa vida, o Bruno quando está em dificuldade conversa mais comigo, né? Não preciso nem continuar, né, a linha de raciocínio, né? O Senhor não pode estar distante dos nossos momentos. Momentos de paz, momentos de guerra. Olha só o pensamento, né? Que nós abrimos isso. Nós abrimos uma das perguntas, né? Se você quer paz, prepare-se para a guerra. Esteja sempre preparado para a guerra. Nunca deixe de orar. Nunca deixe de pedir para Deus a direção que você tem que tomar. Nunca saia da posição que Deus colocou a gente, uma posição de luta, porque a palavra de Deus nos fala, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, Ele vai guerrear nossas lutas, então eu vou sentar no sofá, né, relaxar aqui e deixa Deus fazer o trabalho dele. Não, Josafá não fez isso. Mesmo tendo uma palavra do profeta, ele fez o quê? Ele pôs o seu povo, né, todo disposto, o seu exército, ele armou o exército todo e pôs ele disposto para a guerra, mesmo colocando os levitas na frente, dando a certeza da fé que Deus já tinha dado a vitória a ele. Eu queria orar para encerrar, mas antes disso, eu queria lembrar a vocês que a gente está junto em oração. Durante toda a semana a gente ora, eu tenho tido madrugadas maravilhosas de oração por esse grupo, por cada um de nós, e eu sei que esse grupo é muito precioso para Deus. Então eu me coloco de novo à inteira disposição de vocês. Aguardo a ligação, a chamada, o WhatsApp, eu tenho até Telegram agora, olha só. Então, aguardo que vocês me chamem, né? Ou eu estou tentando chamar todo mundo, mas eu aguardo que vocês me chamem. Eu gostaria de escutar as histórias de vocês, eu gostaria de estar junto das lutas de vocês, porque essa luta é minha também. Nós somos parte do mesmo corpo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço nessa noite, Pai, nessa viração de dia, Senhor, como o Senhor descia e amava fazer isso com o teu filho Adão, com a tua primeira criação, Senhor. Nesse horário o Senhor descia para estabelecer um relacionamento íntimo, Senhor, e pessoal com Ele. Nesse nosso relacionamento íntimo e pessoal contigo, Senhor, eu te peço, abençoa cada um agora, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que está, Senhor, nesse grupo, Senhor, aqueles que estão assistindo e aqueles que não puderam entrar, Senhor. Abençoa, Senhor, que eles possam receber essa palavra e que essa palavra possa cozinhar, Senhor, nos dias, nas noites, possa gerar transformação, que ela possa gerar, Senhor, uma boa exortação, Senhor, porque a correção é sempre boa para nós, Senhor. Nós queremos corrigir as nossas alianças, as nossas decisões, Senhor, mas também nós queremos colocar todas as alianças e decisões que temos que ter ou não diante de Ti, Pai. Recebe, Senhor, cada problema, recebe, Senhor, cada crise, Senhor, no Teu altar agora. Pai, peleja as nossas guerras, Senhor, eu te peço. Nós vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance,
mas muitas delas são impossíveis, Senhor, de nós vencermos. E é o que eu te peço, Senhor, que o Senhor possa vencê-las, assim como o Senhor venceu essa guerra para Josafá, Senhor, por causa da posição, do posicionamento dele, mas por causa principalmente das tuas promessas. Porque nós vimos que Josafá errou, Senhor, assim como nós erramos. Nós vimos que talvez Josafá não fosse digno de que o Senhor ajudasse ele, assim como também nós não somos, Senhor. Mas, Senhor, o Senhor nos deu promessas, e é a elas que nós recorremos nessa noite. Abençoa cada um aqui, cada família representada, cada empresa representada, cada, Senhor, projeto representado aqui, Senhor. E que, Senhor, eles estejam nas tuas mãos. Senhor, nessa noite nós reafirmamos, Senhor, em oração juntos, como família cristã, que nós entregamos nossa vida, as nossas vontades, todos os nossos projetos e áreas a Ti, Jesus Cristo. Porque o Senhor, verdadeiramente, Jesus, é o nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, que o amor de Deus esteja sobre vocês, que o sol da justiça possa brilhar sobre o fronte de vocês. E que a graça, a doce graça que foi conquistada a duras penas naquela cruz, possa estar presente na vida de cada um e de cada família aqui. Que a doce comunhão do Espírito Santo, que a direção e que Senhor, que a presença e a explicação do Espírito Santo esteja com cada um de nós nesse final de semana, em todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.